Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e no vídeo de hoje nós não vamos falar mais sobre a reunião do BRICS, porque isso já são favas contadas, a gente já tratou mais ou menos daquilo que importava. Tem algumas repercussões que vez ou outra nós vamos comentar adiante, mas hoje o foco vai ser retomar aquilo que a gente tem por especial aqui para o canal, que é acompanhar a formação desses blocos econômicos, políticos e sociais que estão encaminhando o mundo para a formação futura aí de um governo mundial único. Essa é a verdade, né, que está se avizinhando, e é para isso tudo aí que a gente tem esse canal Geopoliticando, basicamente para tentar medir o timing, né, em que momento em que nós estamos antes disso se concretizar. Então essa medida do BRICS de trazer o Emirado Árabe Unido para o bloco mostra que as potências médias estão se integrando de uma forma mais rápida, né, nessa formação do governo mundial. Os intrincados desafios que o nosso mundo enfrenta exigem esforços colaborativos que transcendem as superpotências individuais, eles dizem. Então, vamos lendo o artigo dele aqui, eu vou complementando com as minhas opiniões, como a gente sempre faz. Então ele diz o seguinte: durante grande parte do século XX, a diplomacia internacional foi moldada principalmente por um quadro global onde as superpotências detinham o domínio sobre a maior parte dos ativos políticos e econômicos do mundo. O início da década de 90, contudo, marcou uma mudança em direção a uma estrutura de poder dominante singular, com os Estados Unidos a assumirem o papel de líder global. Então, antes era a União Soviética e Estados Unidos, os outros países estavam subordinados a um ou a outro, né, na Guerra Fria, e a partir de 90, então com a perestroika, com o fim da União Soviética, com a glasnost, os Estados Unidos assumiu o papel de líder global. Mas nós vimos aí a ascensão e decadência, né, nós estamos prestes a presenciar provavelmente a maior crise econômica já vivida pelos Estados Unidos, ou por default, ou por moratória, seja lá pelo que for que eles vão fazer com essa dívida deles, ou porque vão colapsar o dólar, que eu não acredito que vai ser a alternativa que eles vão escolher, mas por uma maneira ou por outra, né, nós vamos ver aí uma grande crise. Isso é quase que consenso hoje, né, uma coisa que nós falávamos lá 10 anos atrás e que na época não era consenso, né. Talvez a gente até se antecipou demais em falar isso, e quando se antecipa demais, as pessoas acabam não acreditando, né, porque você fica a destempo, né, ou melhor, antes do tempo. No entanto, hoje está em curso uma nova transformação, diz a matéria, na qual um cenário multipolar posiciona as potências médias como intervenientes cruciais. Isso faz o quê? Faz com que essas potências médias acelerem o seu crescimento e o seu desenvolvimento rumo a essa integração global, e vai arrastar consigo, né, elas arrastam as potências ainda menores, mais fracas, que estão já atreladas com ela. Então o Brasil, por exemplo, arrasta junto à Argentina, vai tentar arrastar junto à Venezuela, e isso vai levando, no final das contas, um por um, né, numa espécie de balaio de siri, todo mundo rumando para esse fim aí, onde a humanidade está destinada a chegar, né, infelizmente. Então a decisão de convidar 6 novos membros, Argentina, Egito, Etiópia, Irã, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, para o grupo do BRICS, traz um valor substancial para o avanço da diplomacia econômica e da reconciliação política em um cenário global em rápida mudança. Exatamente isso. Então começa a ter mais chance de que a diplomacia econômica aconteça, no sentido de que daqui a pouco o Brasil pode costurar um acordo entre Venezuela e Estados Unidos, porque os Estados Unidos já não compra petróleo da Rússia, daqui a pouco começa a comprar da Venezuela, com o qual ela estava brigada. Então o Brasil começa a fazer um meio de campo, é só um exemplo do que pode acontecer, né? E isso pode levar a uma reconciliação política com a Venezuela, daqui a pouco com a própria Cuba, mais um pouco. Cuba já está abandonando o regime deles. Nós estamos vendo, inclusive, vários canais de YouTube mostrando a realidade de Cuba e criticando, né? Eles estão deixando agora o povo lá abrir canais no YouTube e criticar a situação política e econômica do país. Isso é um sinal de que eles estão num caminho de abertura. Por que eles estão abrindo? Porque no final das contas o mundo inteiro está se tornando socialista, né?
e comunista. Então eles não têm mais por que estar fechando lá. No fim das contas, não é que eles perderam, no fim das contas eles venceram. A ideologia socialista saiu de lá e está tomando a mentalidade da maior parte dos líderes do mundo. Até porque quando você é um político, como político e administrador público, é ótimo o socialismo, porque aí você puxa todo o dinheiro da iniciativa privada para você administrar, todo o possível. Agora, para quem empreende, para quem tem seus negócios, é terrível. Logo, muitos vão cruzando os braços. Está acontecendo em certos países aí que as pessoas já não querem mais empreender, não querem mais investir, não querem mais trabalhar, e aí os governos começam a ter problemas para arrecadar, porque quando você espreme demais, aí a pessoa simplesmente desiste, joga a toalha e diz dane-se. É o que está acontecendo em certos lugares aí que eu não quero dizer aonde, vocês sabem muito bem. Enfim, a cooperação tornou-se essencial no mundo que enfrenta desafios globais partilhados. No entanto, o quadro existente de relações internacionais está a fraquejar sob o peso de rivalidades geopolíticas emergentes e duradouras. A rivalidade emergente. Não tem tantas rivalidades emergentes, é tudo uma repetição daquilo que já foi. A única rivalidade que eu vejo que é duradoura é a rivalidade dos Estados Unidos com essas potências aí que estão querendo tomar o lugar dele, que já acontecia antes da década de 90, que daí nos anos 90 para frente os soviéticos e os comunistas meio que jogaram a toalha, mas na verdade eles usaram aquele ditado, se fingiram de leitão para mamar deitado, agora eles estão voltando, Enganaram o coveiro, eu ia dizer outra coisa, mas é melhor não. O reacender da G terrestre prolongada através da invasão da Ucrânia pela Rússia destruiu a noção de que tal conflito foi remetido para a história. A divergência iminente no comércio e na tecnologia entre os Estados Unidos e a China tem implicação de longo alcance. Isso aqui, pessoal, é aquilo que eu dizia para vocês também. A inteligência artificial, a tecnocracia, de uma maneira geral, vai acelerar justamente porque a China e os Estados Unidos estão em disputa. E um quer chegar antes do que o outro na tecnologia, que supostamente daria supremacia absoluta. Dizem que aquele que chegar primeiro na singularidade vai atingir a supremacia incontestável, que ninguém mais vai poder tomar o lugar dele. Eu já acho que não, aquele que atingir a singularidade, não importa que lado for, vai acabar dominado pela própria singularidade junto com o próprio adversário dele. Então, é uma corrida rumo ao cadafalso, na verdade. O espectro do isolamento e do protecionismo crescentes aproxima-se. Entretanto, a rápida ascensão da inteligência artificial e a preocupação premente com a escassez de alimentos agravam ainda mais o conjunto de questões que os líderes globais devem enfrentar. Eles estão tão preocupados com a escassez de alimentos que eles estão cortando aí alguns tipos de energias baratas, ou mais baratas, e tornando a vida do agricultor um inferno, causando todo tipo de transtorno no mundo inteiro, é assim, inclusive impedindo de plantar em certas áreas que foram plantadas aí por séculos lá na Europa, de tão preocupados que eles estão com a escassez de alimentos. Então, é só para inglês ver, como se diz. A transição para uma nova ordem multipolar significa que as potências médias têm agora um papel ativo na definição de normas, na mediação de conflitos e na promoção da colaboração. As complexidades de desafios, como as alterações do local onde nós vivemos, as crises sanitárias, que nós vimos aí como é que na visão deles, uma crise sanitária, nós vimos lá de 2020 por diante, e essa situação aqui do TERROR, que exigem soluções coletivas, e as potências médias, de posse, de perspicácia diplomática e adaptabilidade, intervêm para colmatar divisões. É mais ou menos isso mesmo. Na verdade, nisso eles estão certos. Essas potências médias, principalmente essas mais neutras, como Brasil e Índia, a Rússia não, a China não, porque a Rússia e a China estão na disputa, mas Brasil e Índia, para eles não interessa, a África do Sul também não interessa tanto ver uma prevalência de um lado ou de outro, porque senão
só vai mudar a cor da bota em cima da cabeça desses países, né? Então, na verdade, ficar aí intermediando, pacificando os dois lados é até interessante. Até um certo ponto também, né? Porque quando se pacificam os dois lados, o povo sofre, né? Eu vi isso em 2020, né? Onde todo mundo tinha a mesma atitude, né? Para os EAU aderir ao grupo BRICS, composto por Brasil, que são os Emirados Árabes Unidos, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, significa a ambição da nação de amplificar a sua influência geopolítica, encorajar a cooperação multilateral e adaptar-se a um mundo multipolar. Na verdade, o que nós estamos vendo aqui é que todos os países produtores de petróleo mundo afora estão se juntando em um bloco, ou os produtores ou a grande consumidora do momento, que é a China, né? E os Estados Unidos não precisa mais tanto desses países porque ele tem autonomia energética agora. Lógico que para ele muitas vezes é mais fácil importar porque acaba barateando. Mas hoje ele é autônomo, né? Então, basicamente o que eles estão dizendo aqui, em outras palavras, eles não estão afirmando isso, não é nem o foco do artigo deles, é que o mundo está se aglutinando, as diplomacias estão aumentando, tanto a diplomacia no campo das Gs quanto econômica, e isso está levando o mundo para formação de blocos econômicos que, na minha opinião, serão 10 e dos quais, posteriormente, nós veremos sobrar apenas 7 e dos 7, ao final de contas, um só, num governo único. Pessoal, esse é o vídeo de hoje, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.